Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos iniciar desvendando a eletrocardiografia, a base da interpretação sistemática. Pessoal, eu queria começar com vocês fazendo uma analogia bem simples do que acontece em todo o sistema biplanar, né? No eletrocardiografia, no registro do eletrocardiograma não é diferente, no sistema biplanar. Então nós temos o eixo Y. E no eixo Y, tudo que acontecer em relação à altura aqui, no caso, eu estou me referindo à voltagem, né? E tudo que acontecer no eixo X, eu estou me referindo a tempo. Então, o eletrocardiograma nada mais é do que uma relação entre a voltagem e o tempo do fenômeno elétrico descrito durante a descrição, durante o fenômeno do ciclo cardíaco. Então, a gente vai ter que, digamos assim, parametrizar, né? Para que o entendimento fique mais simples, nós vamos ter que criar diretrizes, criar normas, ou normatização desse exame. Então, a cada 1 segundo, o papel desliza ou percorre 25 milímetros. Então, na linha do X, ao decorrer 25 milímetros, se o papel estiver registrando corretamente, ocorreu o tempo de 1 segundo. Consequentemente, se tem 25 milímetros em 1 segundo, quanto tempo o papel ou o fenômeno elétrico resiste em um quadradinho de 1 milímetro? Você faz a conta ao contrário, né? E nós chegamos a 0,04 segundos, ou 40 milissegundos. Então, na eletrocardiografia, nós temos que 1 milímetro no eixo X corresponde a 0,04 segundos ou 40 milissegundos. E 10 milímetros no eixo Y corresponde a 1 milivolts. Então, isso aqui a gente tem que aprender, né? Isso aqui é uma parametrização, é um combinado, digamos assim, entre todas as pessoas que fazem, interpretam eletrocardiograma. Eu sei que todos vocês, quando estão de frente para essa imagem, o que vocês querem de imediato é entender de cara aqui, dar o diagnóstico. Olha, eletro normal, ritmo sinusal, frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, o eixo elétrico está entre 0 e 90 graus. É óbvio que todo mundo quer isso, mas eu garanto para vocês que se a gente combinar de aprender com calma o que cada um desses elementos representam no eletrocardiograma, nós vamos entender melhor a eletrocardiografia e vamos poder explicar, inclusive, o fenômeno elétrico que está acontecendo. Então, a gente já sabe que esse elétron ele é registrado a uma velocidade de 25 milímetros em cada segundo e que a cada 10 milímetros, ou seja, 2 quadradões desses maiores aqui, ó, que contém 5 milímetros dentro de cada um, tem 1 milivolt, não é verdade? Então, a gente precisa normatizar e fazer um teste para saber se isso está valendo mesmo. Esse teste é a padronização, você observa no canto esquerdo do eletrocardiograma, né? Normalmente essa padronização, e vem escrito aqui embaixo a velocidade com que o elétron está sendo registrado. É óbvio que o eletrocardiograma nada mais é do que o registro do ciclo cardíaco. E esse ciclo cardíaco ele é composto pelo fenômeno de despolarização dos átrios, a passagem do estímulo dentro do nó átrio ventricular e depois pelo sistema de Purkinje e só depois a contração ventricular. Então o estímulo nasce aqui na parede superior do átrio direito e em seguida ele se espalha pelo átrio direito e para o átrio esquerdo através dos feixes internordais e feixe de Beckmann, e depois ele sofre um retardo da passagem dentro do nó AV. Esse retardo é entre 0,12 a 0,20 milissegundos ou
120 a 200 milissegundos, né? Aqui é segundos. E esse é o tempo suficiente para que os átrios se contraiam e os ventrículos estejam relaxados a ponto de receber esse conteúdo que estava dentro dos átrios, né? Então, obviamente que como se trata de um fenômeno elétrico, é fácil para você perceber então que esse fenômeno elétrico vai se espalhar, em condições normais, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Ora, se a onda P, que é a representação eletrocardiográfica dessa despolarização atrial, e eu sei que o estímulo nasce no nó sinusal e ele está na parede superior do átrio direito, é óbvio que eu tenho que supor que tudo que representa o início da onda P representa o átrio direito. E tudo que representar o final da onda P representa o átrio esquerdo. Combinado? Então daí a gente já aprendeu uma coisa legal, que a primeira metade da onda P, o fenômeno elétrico, representa a atividade elétrica do átrio direito. E a segunda metade da onda P representa a atividade elétrica do átrio esquerdo. Bom, em seguida a gente tem aqui um silêncio elétrico, né? Esse silêncio elétrico, essa falta de registro é a passagem do estímulo dentro do nó atrioventricular. Então aqui o estímulo sofre um retardo de condução devido à condução decremental que essas células possuem, e o arranjo dessas células dentro do AV faz com que esse estímulo sofra esse retardo vital para a nossa existência. É o tempo suficiente para que os ventrículos recebam o sangue advindo dos átrios. Em seguida, nós temos aqui a despolarização do ventrículo, caracterizada por essas três ondas, né? O QRS. Em seguida, o platô de despolarização e, por fim, a repolarização ventricular. E aonde está a repolarização atrial? Obscurecida pela potência desse fenômeno elétrico, que é a despolarização dos ventrículos. Então, revisando e dando essa dimensão mais fisiológica do que está acontecendo do ponto de vista elétrico. Entendendo isso aqui, pessoal, a gente vai poder assim clarificar as ideias, a gente vai poder desmistificar essa história de que eletrocardiograma é uma coisa muito mais complexa. Então vamos lá. O estímulo nasce aqui no nó sinusal, na parede superior do átrio direito, e por isso ele, ao se dirigir para o nó atrioventricular e para o átrio esquerdo, ele tem uma onda de afastamento do nó sinusal, e para alcançar esses outros tecidos ainda não despolarizados, eles levam o impulso então de cima para baixo e da direita para a esquerda. Esse é o esperado. E aqui nós temos aquele retardo dentro da condução do nó AV e em seguida a despolarização do sistema do feixe de His e do sistema His-Purkinje e, portanto, em seguida a contração dos ventrículos. Pessoal, eu queria destacar muito nesse nosso primeiro encontro que a relação do eletrocardiograma nada mais é do que uma relação entre tempo e voltagem. O registro da atividade elétrica do coração nada mais é do que o registro da atividade das células do miocárdio em relação ao tempo. E esse registro ele foi normatizado para acontecer, esse registro, a uma velocidade de 25 milímetros por cada segundo. E a altura desse fenômeno eu vou medir com um parâmetro, que a cada 10 milímetros de altura nesse papel milimetrado eu tenho 1 milivolt. Ok? Combinado? Vamos entender isso direitinho. Vamos ter esse primeiro conceito, assim, o conceito mais simples, né? O conceito mais clássico, digamos assim, do eletrocardiograma, para que a gente possa entender futuras
futuras futuras explicações mais complexas, digamos assim.